Paz e bem, que Deus ilumine, abençoe, fortaleça e vos encha da esperança. Hoje eu gostaria de trazer a catequese sobre esperança. A esperança é uma virtude que não se vê. O Papa Francisco nos diz que ela trabalha por debaixo, nos faz olhar por debaixo, e não é fácil viver na esperança. Mas é interessante, a gente vai percebendo, é como o ar que o cristão respira, é o ar da esperança, é olhar para frente. Do contrário, certamente teremos dificuldades para caminhar, para ir avante, para ir além daquilo que nós imaginamos. A esperança é um dom que nos dá segurança e ela não desilude ninguém. É interessante perceber, nesses últimos tempos se fala muito da esperança. Nosso Papa Francisco fala sempre da esperança, nos estimula a olhar com novos olhos a nossa existência, principalmente agora que estamos submetidos a muitas provas, perseguições, guerras em alguns países, e nos convida a olhar através dos olhos de Jesus, que é o autor da esperança. Olhar através dos olhos de Jesus. É interessante, normalmente, com frequência, é claro, se define a esperança como a menor das virtudes, mas certamente a mais forte. E a nossa esperança tem um rosto. O rosto da esperança é o rosto do Senhor ressuscitado, que vem com grande glória e poder. Portanto, amados irmãos, a esperança não é algo que se alcança, mas é uma experiência com alguém. Exatamente como nos traz, também nos fala São Francisco, a oração das laudes: Tu és a nossa esperança, e Ele não abandonará os que esperam nele. Salmo 33, 23. É bonito a gente perceber que a esperança às vezes parece escondida, né? Tenaz, paciente ao mesmo tempo, e a mais humilde das três virtudes teologais, exatamente porque parece escondida. O Papa Francisco diz que a esperança é um risco, é uma virtude sim, mas é um risco, como diz São Paulo, de uma expectativa fervorosa pela revelação do Filho de Deus. E não é ilusão, a esperança não é ilusão. É uma virtude que nunca vai desiludir ninguém. Se esperares, nunca serás desiludido. É uma virtude concreta, real, de todos os dias. Por quê? Porque no fundo, a esperança é o encontro com uma pessoa, com Cristo. E todas as vezes que encontramos o Senhor, encontramos Jesus na Eucaristia, na oração, na escuta do Evangelho, nos pobres, na vida comunitária, em nossas comunidades, damos um passo a mais em direção a esse encontro definitivo, que um dia nós vamos viver de forma bela. A esperança precisa também, segundo o Papa Francisco, da paciência. Assim como precisa ter esperança para ver crescer a semente de uma mostarda ou de uma hortaliça, é a paciência de saber que nós semeamos, mas é somente Deus que faz crescer. A esperança não é um passivo otimismo, não é isso não. Ela é combativa, com a mesma tenacidade que caminha rumo a uma meta, a um olhar seguro. Quando se olha para frente, João Paulo I, Papa do Sorriso, dizia que a esperança é uma virtude obrigatória. É interessante perceber, durante seu breve pontificado, João Paulo I dedicou também uma catequese sobre esperança, onde afirma: é uma virtude obrigatória para todo cristão, que nasce da confiança em três verdades, nos diz o Papa João Paulo I. Deus é onipotente, Deus ama-me imenso, e Deus é fiel.
Vou repetir: Deus é onipotente, Deus imenso que me ama, e Deus é fiel nas suas promessas. E é Ele, o Deus da misericórdia, que acende em cada um de nós a confiança. Por isso que a gente não se sente só, nem inútil, nós temos valores, nem abandonados, mas integrado rumo à salvação, que um dia virá e vai levar-nos ao paraíso. Palavras do nosso Papa João Paulo I. João Paulo II também nos traz algumas palavras, eu gostaria de trazê-las. Os cristãos dão testemunho da esperança e nos convida a redescobrir essa virtude teologal da esperança, que por um lado ele vai impelir o cristão a não perder de vista a nossa meta final, que dá sentido, que dá valor à nossa existência inteira, e por outro nos dá também motivações, certezas sólidas, profundas para o empenho cotidiano na transformação da realidade em que nós vivemos, a fim de tornar-se cada vez mais o projeto de Deus na vida das pessoas de forma muito mais clara, muito mais precisa, muito mais bela, muito mais transformadora. Mas é preciso fazer uma experiência do encontro. Bento XVI, que recentemente partiu para a eternidade, vai dizer para nós: a esperança muda a vida. Bento XVI dedicou uma encíclica inteira, uma carta inteira sobre a esperança, Spe Salvi, e ele descreve como uma virtude performativa, capaz de produzir frutos e diante dos fatos e mudar a nossa vida. E na encíclica ele insiste escrevendo: a redenção é nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, sobretudo em nossos dias, pode ser vivido, aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros dessa meta. Se essa meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Papa Francisco, já citado também nessa conversa, nos fala que a esperança é luz que vence as trevas. A esperança é uma luz que vence as trevas. É interessante a gente perceber, nos faz entrar, segundo o Papa Francisco, na escuridão de um futuro muitas vezes incerto, para caminhar na luz que é o Senhor. E como é bela a virtude da esperança! Ela nos dá força para caminhar, para estar seguros nesse caminho que às vezes parece desafiador, difícil, e a esperança também nos dá consolação. E nesse momento tão delicado da história, é interessante a gente perceber a esperança, que transmite de coração a coração, porque todo coração humano aguarda essa boa notícia, essa boa nova. E o Papa insiste dizendo: é o contágio da esperança. Cristo, minha esperança, ressuscitou. Não se trata de uma fórmula mágica, não se trata de algumas palavras apenas que faça desvanecer seus problemas. Não é isso, é muito mais. Não, é muito mais do que isso. A ressurreição de Cristo não é só isso, mas é a vitória do amor sobre a raiz do mal. Uma vitória que não se salta por cima de sofrimento de ninguém, da morte, mas atravessa-o, abrindo uma estrada diante do abismo, transformando esse mal em bem, marca exclusiva do poder de Deus. E na Eucaristia, ou na Páscoa, nós conquistamos em Cristo um direito fundamental que não nos será tirado: o direito da esperança, uma esperança nova, uma vida que vem de Deus e coloca no coração a certeza de que Deus sabe transformar tudo em bem, pois até do túmulo Ele faz sair a vida.
Amados irmãos e irmãs, como é lindo a gente viver a esperança. Como é lindo a gente redescobrir a esperança que nos dá um sentido. É uma âncora que dá um sentido para a nossa vida. A esperança cristã é isso. E depois vamos entender: sei que o meu Redentor está vivo e eu o verei. Essa certeza é dom de Deus. E nós devemos pedi-la constantemente, mesmo que nós sabemos que não merecemos. É graça de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, uma esperança que é um dom, nós podemos tê-la porque o Senhor nos concede. É um dom que nós devemos pedir. Senhor, dai-me a esperança. Senhor, dai-me a esperança, dai-me a sabedoria. Há tantas coisas ruins que nos levam a desesperar, a acreditar que tudo será uma derrota no final, e hoje a gente vai ouvindo as pessoas quantas coisas negativas: não vai dar certo, eu não posso, eu não consigo, porque comigo? Quantas coisas parece que vai nos levar a uma derrota final, que depois da morte parece que não existe mais nada. E a voz de Jó ressoa: eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por último se levantará sobre o pó, e eu o verei, eu mesmo, com esses olhos, eu o verei. A vida na esperança é viver assim, agarrados, com a corda nas mãos, sabendo que a âncora está lá embaixo, e não vai desiludir ninguém. Amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a esperança, que Deus nos ajude, que faça brotar no nosso coração, na nossa mente, o desejo de viver a esperança a cada dia, a cada momento da nossa vida, mesmo que às vezes nós não merecemos nada, e não é por merecimento, é por graça de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos a cada instante sob o olhar atento, sobre o cuidado do Senhor, a esperança que não acaba, que nos dá certeza de estarmos caminhando junto com o Senhor, segundo a sua vontade, segundo os seus planos, para aquilo que Deus já pensou em nós. E o Senhor nos enche de esperança, o Senhor nos enche de graça, de sabedoria, de humildade. Que Deus vos abençoe e vos guarde, mostre a sua face e tenha de vós misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir para você também, cheio de esperança, que você possa compartilhar esse pequeno momento de reflexão baseado nos pensamentos do Papa João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, que nos enche de esperança. Oxalá muitas pessoas possam ouvir essas palavras e conseguir olhar para frente, porque somos amados pelo Senhor, somos escolhidos pelo Senhor, somos ungidos pelo Senhor, porque nós somos filhos amados. Compartilhe, deixe o seu comentário, o seu likezinho, envie para os grupos, para os amigos. Paz e bem, Deus abençoe.